eu preciso dar uma devolutiva, né? E não é uma devolutiva só a partir de notas, é uma devolutiva também que possa acrescer ao trabalho de vocês, tá? E, como eu disse, qualquer dúvida, qualquer situação em que queira conversar comigo, pode mandar no e-mail, tá bem? Então, voltamos lá. Obrigada, Bruna, de novo, por me alertar. Então, voltemos aqui. Tá? Então, os dois textos que eu propus para a gente, para leitura hoje, tá? Fazem parte do conjunto de textos chamado O Fogo e o Relato, Ensaio sobre Criação, Escrita, Arte e Livros, do George Agamben. Tá? Um dos textos que eu selecionei tem o mesmo título do conjunto de textos, chama-se O Fogo e o Relato. Vocês devem ter notado, vamos apresentar aqui um panorama geral desse texto, vou chamar de texto, tá? Não vou, vamos dizer, alocá-lo em nenhum gênero, tá? Que ele vai falar sobre a escrita, mais do que falar sobre literatura e história, é a escrita da literatura e a escrita da história, tá? Tem uma base, e depois eu vou apontar para vocês onde está essa base, aristotélica para essa leitura do Agamben, e tem, é lógico, inclusive citado nominativamente o Walter Benjamin, tá? Isso que vocês, imagino, das aulas da professora Ângela Guida, notaram, como as leituras do Agamben acerca do mundo, acerca da arte, acerca da retórica, acerca da literatura, é benjaminiano, tá? Então, esse aqui, voltando, ele é um texto sobre a escrita da literatura e a escrita da história, tá? Eu, inclusive, eu coloquei um subtítulo no meu texto aqui, né, O Fogo e o Relato, ou sobre as incertezas da escrita da literatura e da escrita da história. Tá? Eu gosto de fazer esse tipo de anotação, porque esse tipo de anotação, ela sintetiza o modo como eu pude apreender o texto. Tá? Então, há o título colocado, ao título selecionado pelo autor, mas também há aquele título que diz alguma coisa para nós. Então, vejam, a questão da nominação, a questão da titulação, tá? Ela é muito significativa, não só para aquilo que a gente lê, mas para como a gente lê aquilo e como nós nominamos o que lemos, tá? Logo no início do texto, e eu vou me permitir a ler, no final de seu livro sobre a mística judaica, Scholem conta a seguinte história que lhe foi transmitida por Yosef Agnon. Antes de continuar, Scholem, quem é Scholem? É o Gershon Scholem. Eu vou escrever para vocês o nome aqui, tá? Alguns já devem ter visto esse nome, né? Gershon. Está escrito embaixo, tá? Gershon. Gershon Scholem. Então, o acento aqui, Gershon Scholem ou Scholem, eu nunca sei qual é o certo, eu costumo falar Gershon Scholem, tá? Da onde vocês conhecem esse nome? Alguns de vocês que têm um trato maior com os textos do Walter Benjamin devem se lembrar que nas teses sobre, vamos lá, nas teses sobre o conceito da história, então, eu vou fazer aqui tese 9 sobre o conceito da história. Quem conhece as teses sobre o conceito da história deve se lembrar da tese 9, que é a tese em que aparece o anjo da história, tá? E
Nessa tese, que vocês podem achar facilmente circulando online, tá? Nós temos uma epígrafe. O Walter Benjamin vai usar uma epígrafe. E essa epígrafe é da autoria do Gershon Scholem. Essa epígrafe diz o seguinte: minhas asas estão prontas para o voo. Se pudesse, eu retrocederia, mas eu seria menos feliz se permanecesse imerso no tempo vivo. É um texto do Gershon Scholem chamado Saudação do Anjo. Tá? Então, essa imagem do anjo da história, posto na tese nova, essa imagem do anjo da história, posta na tese 9 sobre o conceito de história, tá? Além da referência à gravura do Paul Klee, que é o anjo, tá? Há também a epígrafe do Gershon Scholem falando do anjo. Então, vejam que o Agamben, ele vai trabalhar com um texto que já é uma referência, ou já era uma referência dentro da obra do Walter Benjamin, e que vai falar sobre o anjo, tá? O anjo da história. E depois eu adentro nessa questão mais pormenorizadamente. O Agamben vai dizer o seguinte, vou votar, vejam, ainda não saí das duas linhas iniciais. No final de seu livro sobre a mística judaica, Scholem conta a seguinte história que lhe foi transmitida por Yosef Reinon. O Agamben fala em história, mas esse texto é uma parábola, tá? Eu não sei se alguns de vocês, porque mais à frente, na página seguinte, o Agamben vai falar em parábola, tá? Só que antes de pensar na história, né, na narrativa, aqui a história como narrativa, tá? Eu pensei na parábola, tá? Que era e é ainda uma das grandes formas de expressão de alguns estudiosos de origem judaica, tá? Como foram, por exemplo, o Benjamin, como foi o Gershon Scholem, como foi, em determinada medida, na medida em que ele também foi um grande estudioso da palavra, o Freud, tá? E o que é a parábola, tá? Eu não vou, em geral, quando pensamos ou falamos em parábolas, pensamos no texto bíblico. Me parece, para um determinado imaginário, me parece meio inevitável pensar nisso. Mas eu vou pensar na parábola a partir da teoria literária. E, para tanto, eu consultei, e aqui eu vou dar uma referência para vocês, porque às vezes a gente quer consultar algum dicionário, talvez vocês conheçam. Eu consultei o Dicionário de Termos Literários de Carlos Ceia, tá? Esse dicionário está disponível online. Carlos Ceia é um estudioso português, é um dicionário muito bom, em que há vários termos que nos são caros dentro do estudo da literatura e mesmo da cultura do modo geral, tá? Ele acesso facultado livremente, né? E eu fui para o dicionário, não havia a expressão parábola. Obrigada, Wellington. Bom dia, Wellington, tudo bem? Não havia a expressão parábola. No entanto, havia a expressão alegoria. Então, vejam, vocês, talvez alguns de vocês trabalham na área de linguística, com lexicografia, com essas áreas referentes ao léxico, tá? No dicionário, às vezes não, o próprio dicionário nos oferece alternativas ao modo de um hiperlink para que saiamos, por vezes, de um nicho que nós estamos procurando, e às vezes a gente não acha aquela palavra, mas a gente vai para outra. Então, não havia parábola, e eu fui para a alegoria. Então, vejam, o que eu pensei, o que eu congreguei? A parábola é uma alegoria, ela é uma espécie de alegoria, e a literatura também é uma espécie de alegoria, tá? E qual é, e aqui eu tomei eu estou citando ipsis literis, o que está escrito no dicionário do Carlos Ceia. O que é uma alegoria?
é aquilo que representa uma coisa para dar a ideia de outra através de uma ilação moral. Então, vejam, a partir dessa orientação, a partir desse conceito, a parábola é uma alegoria, a fábula é uma alegoria, a anedota é uma alegoria, tá? A literatura é uma alegoria, a história, como nós a conhecemos dentro da historiografia, é uma alegoria. Então, as narrativas, de um modo geral, são alegóricas. Tá? Então, eu escrevi tudo isso para vocês para demonstrar o quê? Que esse excerto que o Agamben toma do Scholem, tá, é uma parábola. Nós temos que entendê-la como uma parábola. E aí, eu vou ler, porque me diz muito ler isso e me parece que é significativo que vocês ouçam. Tá? Quando Baal Shem, fundador do hassidismo, também, o Eric faz referência, obrigada, Eric, ao dicionário do professor Masson Moisés. É que o meu, em papel, não está aqui, está na universidade, então eu tive que fazer uso do dicionário do Carlos Ceia, mas em língua, no Brasil, publicado, o dicionário do professor Masson Moisés é um dos melhores. Obrigada, Eric. Então, quando Baal Shem, fundador do hassidismo, tinha uma tarefa difícil pela frente, ia a certo lugar no bosque, acendia um fogo, fazia uma prece e o que ele queria se realizava. Quando uma geração depois, o Maguide de Mesrite viu-se diante do mesmo problema, foi ao mesmo lugar do bosque e disse: já não sabemos acender o fogo, mas podemos proferir as preces. E tudo aconteceu segundo seus desejos. Passada mais uma geração, o Rabi Moshe Leib de Sassoff viu-se na mesma situação, foi ao bosque e disse: já não sabemos acender o fogo, nem sabemos as preces, mas conhecemos o local do bosque, e isso deve ser suficiente. E, de fato, foi suficiente. Mas, passada outra geração, o Rabi Israel de Rim, precisando enfrentar a mesma dificuldade, ficou em seu palácio, sentado em sua poltrona dourada, e disse: já não sabemos acender o fogo, não somos capazes de declamar as preces, nem conhecemos o local do bosque, mas podemos narrar a história de tudo isso. E, mais uma vez, isso foi suficiente. Então, vejam, de modo parabólico, tá? Vamos mudar, por meio de uma parábola, de modo alegórico, de alguma maneira, e essa é a interpretação do Agamben, esse texto, eu não vou chamar de redução, eu pensei a redução do fogo ao texto, tá? Mas a passagem, o processo que saiu do fogo e que chega ao texto é o processo, de alguma maneira, que faz referência ao texto literário, como ele vai dizer aqui. O que resta do mistério do fogo, tá, não está do fogo aqui, é a literatura. E isso, comenta sorrindo o Rabino, deve ser suficiente. Vocês perceberam que aqui, eu voltei umas 3 vezes ao texto e percebi aqui, sorrindo. Eu não achei a expressão sorrindo na fala do último rabino, aquele que tem acesso ao texto, tá? Então, vejam, o sorrindo é um acréscimo do Agamben e que instaura um estado de ironia no texto do Agamben, tá? Então, vejam que no que sobra do fogo, muitos outros sujeitos vão poder intervir. A história do fogo está perdida. A história da prece, a história do fogo não. O fogo está perdido, mas a história do fogo não está perdida. Portanto, como o fogo está perdido, mas não, a história não está, outros sujeitos que também não conhecem o fogo podem fazer sua intervenção nessa história. Uma intervenção que não apaga o fogo, mas reacende de outras maneiras, reacende de outras
a partir de outras interpretações e a partir de outras possibilidades de ler aquele fogo. Tá? Porque se o fogo fosse o mesmo, estaríamos ao redor dele, tá? E ao redor dele, talvez não contássemos histórias, apenas contemplássemos o fogo. O fogo é importante, mas pela proposição agambiana, mais importante é saber contar as histórias sobre o fogo e poder acrescentar questões sobre o fogo e como o fogo permanece, como o fogo foi perdido, como o fogo pode se reinstaurar em realidades futuras. Então, vejam, o fogo não perde a sua importância, mas a narrativa sobre o fogo, tá? A narrativa sobre o fogo, ela ganha importância. Eu estou vendo aqui alguns comentários que algumas pessoas estão com problemas junto ao AVA. De fato, ontem eu recebia textos dos alunos de graduação, muitos estavam reclamando, tá? Então, o Wellington propôs aqui uma alternativa para quem está com problemas, tá? O Lindomar também propôs uma alternativa de ingressar via outro lugar fora da UFMS, tá? Então, obrigada, viu, gente? Então, a partir, tá? Eu vou tentar. Então tá bem. Obrigada, viu? Então, a partir da inserção, tá? A Wellington postou aqui, tá, gente? A partir da inserção desse sorrindo, que me pareceu, num primeiro momento, e é uma questão irônica, tá? Há também a possibilidade de intervenção na narrativa sobre o fogo, o que não é possível sobre o fogo, porque o fogo, ele era sagrado. Se a gente pensar nos mistérios religiosos, culturais, sociais de civilizações antigas, tá? Então, o fogo, ele era detido, algumas poucas pessoas tinham a posse do fogo. Tá? Hoje, ou ao longo do tempo, quando Prometeu roubou para nós. O Prometeu rouba o fogo, bom, mas o fogo não é mais o fogo. Tá? Ele é a narrativa sobre o roubo do fogo que é dividido. Então, já que é narrativa, o que os textos acerca do Prometeu fazem são dividir essa narrativa do roubo e do compartilhamento. Alguma coisa que era destinada a um grupo pequeníssimo de pessoas, tá? Ele vai ser compartilhado com toda a humanidade. E essa perspectiva do roubo, do fogo, do compartilhamento, que mais do que o roubo é o compartilhamento. Você encontra não só na tragédia clássica, você encontra no Exíodo, a própria, eu estou tentando trabalhar com o professor André Benatti num texto conjunto, a partir de uma imagem do Prometeu na obra da paraguaia Josefina Plá. Tá? Então, essa ideia do roubo do fogo e do compartilhamento, não mais do fogo, mas da narrativa sobre o fogo, ou a narrativa do fogo, ela vamos dizer assim, ela é divulgada no mundo todo, em todas as cosmogonias, tá? Sejam orientais, sejam ocidentais, tá? É interessante, como o Wellington lembra, é o desenvolvimento da arte. A arte a partir do fogo. A literatura é arte. Né? Aí, a pergunta que o Agamben faz, deve ser suficiente, mas para quê? Dá para acreditar que seria possível satisfazer-se com um relato que perdeu a relação com o fogo? Tá? Se o fogo era tão importante e ele foi perdido, o que resta do fogo, que são as narrativas, tá? Os mistérios também. Os mistérios, eles de alguma maneira se perdem, né, Gabriel? Por quê? Aí nós voltamos ao que todos vocês, de um modo geral, escreveram na avaliação 2, tá? A linguagem vai ser insuficiente, as palavras serão insuficientes para dar conta de todos esses mistérios, tá? Porque
a palavra, ela é objetal, ela é material, e o fogo, ele não era só o objeto, não era só aquilo que, diante do que as pessoas estavam, ele significava alguma coisa, e esses significados do fogo presente entre as pessoas se perdeu e foram acrescidos e foram retirados significações, tá, Gabriel? Então, a narrativa, por mais que ela tente abarcar o fogo, ela não vai conseguir, mas ela vai tentar. E é dessa tentativa, tá? Essa tentativa de abarcar o fogo pela palavra é a nossa luta constante. E eu usei aqui de um modo ao lapso, né, de apagar o fogo. Há narrativas e contemporaneamente nós estamos contaminados por elas, tá? Há narrativas que estão tentando apagar o fogo. O fogo, que pode significar liberdade, o fogo que pode significar compartilhamento, o fogo que pode significar uma série de questões benfazejas que está sendo apagado pela própria narrativa, tá? Na sequência, isso mesmo, o Blanchot. A leitura não tá tão clara para mim, clara no sentido de tão recente, Wellington, mas o Blanchot tem essa proposição. Tá? Eu estou lembrando de um outro texto do Bachelard sobre a poética do fogo também. Tá? Então, como isso, de modo representacional, funciona nas narrativas. Tá? Mas o Agamben, na sequência, vai dizer o seguinte, na página 29. Ao dizer, mas podemos narrar a história de tudo isso. O Rabino havia, aliás, asseverado exatamente o contrário. Tudo isso significa perda e esquecimento. E o que a narrativa conta é precisamente a história da perda do fogo, do lugar e da prece. Todo relato, toda literatura é, nesse sentido, memória da perda do fogo. Então, vejam, essa relação que parece que ela, no primeiro momento, ela é paradoxal. Perda, esquecimento, eu poria perda / esquecimento, memória, não é. Tá? Porque a memória ela é significativa na medida em que ela narra também a perspectiva da perda e do esquecimento. Tá? Porque a memória tem consciência de que alguma coisa se perdeu, de que alguma coisa foi silenciada, foi abafada, foi subalternizada. E só o fato de lembrar que há alguma coisa que foi perdida, silenciada, abafada, violentada, já é alguma coisa. A gente tem a ideia, em geral, no senso comum, de que, isso foi esquecido. Mas eu lembrei que isso foi esquecido, de que alguma coisa foi esquecida. O difícil, o triste, o complicado vai ser o dia em que nós esquecemos que isso foi esquecido. Eu não sei se vocês conseguem acompanhar o meu raciocínio. Quando a gente esquecer até inclusive o fogo, tá? Eu não lembro o que foi esquecido. Eu não me lembro se a gente esqueceu do fogo, se a gente esqueceu a prece, se a gente esqueceu o bosque, se a gente esqueceu a palavra, tá? Esse vai ser um momento complicado, porque enquanto nós lembrarmos do que foi esquecido, não importa como foi esquecido, não importa em que momento foi esquecido, tá? O Gabriel está lembrando do significado do fogo no dicionário de símbolos. Não importa como, quando e porquê. Importa, é isso mesmo, tem a ver, assim, a Evelyn fala do Freud, quando o Freud fala da volta daquilo, o Unheimlich, tá? Por vezes, a gente não consegue dizer o esquecido. A gente fica rodando, ou então nós tomamos textos literários, textos filmográficos, narrativas de um modo geral, em que nessas narrativas circulam de um modo fantasmático, tá?
e aí o Wellington fala obscurecida, eu estou usando aqui a ideia do fantasma, de modo fantasmático, alguma coisa. E que nós, como leitores, a partir do que está posto no texto, a partir de toda uma ambientação, nós conseguimos perceber. Talvez isso tenha sido esquecido, tá? A Nara fala da censura. A censura funciona assim, Nara. A censura, ela obscurece por via do seu discurso questões que estão postas num determinado tempo. Ou então a censura, ela narra de outro modo, levando o sujeito que ouve contemporaneamente essas histórias a pensar nelas de modo inverso. Tá? É aquele discurso que circula ainda, de que o Partido Nacional Socialista Alemão, depois os nazistas, teriam sido comunistas. Tá? Então, a censura é a opressão, Gabriel. Tá? Mas a censura, aqui a gente está falando, por exemplo, estamos pensando na censura do Estado, eu imagino que tenha sido isso que a Nara pensou, mas a opressão, a censura, ela circula nas várias formações sociais. A família é um lugar de censura, a igreja é um lugar de censura, o exército é um lugar de censura, a escola é um lugar de censura. Tá? Então, nós todos convivemos em lugar de censura, em lugares em que alguma coisa é oprimida. Tá? Mas a narrativa nos proporciona, vamos dizer assim, dizer esse lugar de censura e dizer as coisas que a censura tenta apagar. De um modo, às vezes, não crítico, nem sempre é um modo crítico, mas é um modo de permanecer viva a memória daquela coisa. Reviver o passado, eu estou usando aqui esse verbo mesmo, reviver, recuperar, a gente jamais vai fazer isso, tá? Mas pelo menos nós podemos falar das coisas que circulavam nesse passado e que tocavam as pessoas, tá? Agora, como dizer isso? A proposição do Agamben é que a literatura seria uma dessas formas, tá? Mais à frente, na página 30, ele vai falar o seguinte, quando ele vai citar alguns autores estrangeiros, tá? Ele vai citar o Henry James, ele vai dizer do Flaubert, ele vai dizer ele vai escrever o seguinte, em todo caso, se romance for, haverá de qualquer modo uma iniciação, mesmo que miserável, mesmo que iniciação à própria vida e a seu desperdício. Pertence à natureza do romance ser simultaneamente perda e comemoração do mistério, extravio e revocação do lugar, da fórmula e do lugar. Aqui eu me lembrei, e eu vou fazer referência, tá? A um texto que, em geral, eu recomendo para todos os alunos, não só os meus orientandos, tá? É um texto chamado A Personagem de Ficção, organizado pelo Antônio Cândido, a partir de aulas que ele ministrou lá na década de 1960, na USP, tá? Beber uma água. Na personagem de ficção, nós temos a personagem no romance, a personagem no teatro, a personagem no cinema, e nós temos, e é esse texto que me interessa para conectar com a Agamben, um texto do Anatol Rosenfeld, que vai falar sobre a ficção, o problema da ficção. O que é, ou como nós devemos tratar a ficção? E tem trechos, eu tenho aqui alguns apontamentos, que conectam o texto do Agamben com o texto do Anatol Rosenfeld, posto na personagem de ficção, organizado pelo Antônio Cândido. E vejam, o texto, que é uma digressão que é bastante significativa para mim. O texto do Antônio Cândido data da década de 1960. Foram aulas que ele ministrou, e esses professores que eu citei aqui participaram dessas aulas, e depois o professor Antônio Cândido fez uma composição sob a forma de livro.
tá? O texto do Agamben é mais recente. Então, vejam que, às vezes, nós desprestigiamos ou não conhecemos o que está posto em língua portuguesa com qualidade em prol do Agamben. Não estou minimizando a importância do Agamben, mas estou tentando dar o lugar merecido para o Antônio Cândido, e aqui no caso, o Anatole Rosenfeld. Então, o professor Anatole escreve o seguinte: o próprio cotidiano, quando se torna tema da ficção, adquire outra relevância e condensa-se na situação limite do tédio, da angústia e da náusea. Assim, o leitor contempla e, ao mesmo tempo, vive as possibilidades humanas que a vida pessoal dificilmente lhe permite viver e contemplar pela crescente redução de possibilidades. De alguma maneira, é o que o Agamben está escrevendo. O que está posto no texto do Agamben está posto aqui também no texto do Anatole Rosenfeld. Esse livro, A Personagem de Ficção, vocês o encontram online, e ele é muito importante para quem trabalha com cinema, para quem trabalha com teatro, para quem trabalha com literatura, e para nós todos, que de modo geral trabalhamos com narrativas ficcionais. O Anatole Rosenfeld escreve ainda, tá? Obrigada, viu, Mariana? A ficção, desculpe-me, é um lugar ontológico privilegiado, lugar em que o homem pode viver e contemplar, através de personagens variadas, a plenitude de sua condição, em que se torna transparente a si mesmo. Veja, a ficção é um lugar privilegiado, a narrativa é um lugar privilegiado. Se nós não temos mais o fogo e talvez a roda que se formava em torno do fogo, um sacerdote que que conduzia essas pessoas em torno do fogo, nós temos a narrativa ficcional que nos reporta a essa presença do fogo e as possibilidades que o fogo nem sempre oferecia. Me parece que isso é importante. O fogo talvez oferecesse os mistérios, mas esses mistérios, eles eram oferecidos, eles eram facultados talvez a poucas pessoas. E o poder da interpretação do fogo talvez fosse facultado a menos pessoas ainda. Quando o fogo se perde e resta a narrativa é facultada a mais pessoas, e a possibilidade de interpretar a narrativa, a narrativa sobre o fogo é facultada a mais gente ainda. Então, vejam, se perdemos o fogo, se perdemos os mistérios e a interpretação cabal do fogo, por outro lado, ganhamos a narrativa, que foi estendida, que foi coletivizada, que foi disseminada num âmbito muito maior que aquela única presença do fogo. É uma questão de acesso. Eu estou pensando assim, quantas pessoas tinham acesso a esses mistérios? Quantas pessoas podiam? E aí eu estou lembrando de duas questões levantadas inicialmente pela Nara e pelo Gabriel. A censura também valia nessa época dos mistérios, porque poucas pessoas deviam ou deveriam ter acesso a esses mistérios. Então, quando esses mistérios se tornam narrativas, mais gente vai ter acesso a eles. É lógico, essas narrativas vão ser as mais variadas, vão sofrer o maior número de interpretações possíveis, mas há uma ampliação, tá? Voltando a Anatole Rosenfeld, ele escreve o seguinte: a ficção é o lugar em que, transformando-se imaginariamente no outro, vivendo outros papéis e destacando-se de si mesmo, verifica, realiza e vive a sua condição fundamental de ser autoconsciente e livre, capaz de desdobrar-se, distanciar-se de si mesmo e de objetivar a sua própria situação.
Então, vejam, esse texto em geral, quando a gente fala, quando eu falo, ou quando se pensa nesse texto organizado pelo Antônio Cândido, só se pensa no texto do próprio Antônio Cândido. Mas esse texto do Anatole Rosenfeld é essencial para a gente pensar não só a ficção literária, mas as narrativas de modo geral. Eu penso as narrativas iconográficas, imagens estatuárias, pinturas, a imagética cinematográfica, a imagética dramática. Então, são todas narrativas e ficcionais, e que podem e que devem ser pensadas, pelo menos na minha perspectiva, a partir de textos como esse do Anatole Rosenfeld. E que tem, porque eu trouxe, porque ele mantém um diálogo, é possível que ele dialogue com o texto do Agamben, tá? Que agora eu volto a ele, tá? Então, pertence à narrativa do romance, pertence à natureza do romance, inclusive perceber aquilo onde ele falou da Emma Bovary, né? Aquela vida desgraçada no sentido de não ter graça, tá? Que ela pinta um imaginário com um homem X, que não é o marido dela, tá? E ela vai à busca desse outro sujeito, para perceber que também não é aquilo, tá? Então, essas decepções, esses abismos que nós, como leitores de ficção, não precisamos ter o contato direto com eles para perceber como eles são. Voltamos à proposição parabólica do Gershon Scholem. Nós não precisamos ter contato direto com fogo para perceber o que é o fogo, para perceber como ele age, para perceber como ele tem impacto na vida do sujeito. Tá? Essa é a grande proposição na visada do Agamben, na minha visada, na visada do Anatole Rosenfeld, do Antônio Cândido, do texto ficcional. Mais adiante, o Agamben escreve o seguinte: o elemento em que o mistério desaparece e perde-se é a história. É um fato sobre o qual cumpre refletir continuamente, que ao mesmo termo designe tanto o decorrer cronológico dos feitos humanos, quanto aquilo que a literatura narra, tanto o gesto do historiador e do pesquisador, quanto do narrador. Aqui, eu falei para vocês que eu ia apontar a premissa aristotélica do texto do Agamben, está aqui. Tá? Se vocês forem procurar na poética, eu não fiz isso para colocar em que lugar tá, para citar ipsis literis, tá? Mas o Aristóteles vai escrever sobre o que distinguiria o historiador do poeta. Todos fazem história como narrativa, tá? Mas o que distingue o historiador e o que distingue o poeta? Agamben escreve ainda: só podemos ter acesso ao mistério por meio de uma história. E, todavia, ou talvez caberia dizer de fato, a história é aquilo em que o mistério apagou ou escondeu seus fogos. Vejam, a história aqui, a história oficial, aquela história que os vencedores, para a gente pensar naquele embate entre vencidos e vencedores dentro de um quadro cronológico, tá? Os vencedores apagam a imagem do vencido, ou eles apagam o que a gente poderia chamar os grandes feitos dos vencidos para enaltecer a si mesmos. Eles silenciam os vencidos, tá? É isso. Também, Natália, os regimes totalitários queimando livros, especialmente de autores judeus, tá? Quer dizer, essa história, e é interessante, queimar os livros judeus significa queimar parte da própria história do povo alemão, porque os judeus já estavam há muito tempo assimilados na Alemanha. Então, a base do pensamento filosófico, político, cultural da Alemanha tinha um substrato, e tem até hoje um substrato judaico muito grande. Então, é como se, aí veja, o caminho de volta, é como se reacendendo as fogueiras, ateando fogo literalmente aos livros, se pudesse queimar aquele substrato cultural, político, linguístico que estava já desde há muito nas narrativas sobre o povo alemão.
Então, o caminho inverso, retornar ao fogo, me parece, nesse exemplo que a Natália dá, empobrecedor. Tá? Queimar as narrativas não adianta nada. Aliás, é empobrecedor queimar as narrativas. Isso empobrece essa relação. Tá? Então, vejam, essa perspectiva, então, da história, essa história factual, essa história oficial, vamos dizer, é esse o nome que se dá. A história oficial, nessa perspectiva agambiana, ela minimiza, ela, vamos dizer assim, diminui, ela apaga, ela silencia, ela destrói, tá? E destrói e destrói como substrato humano, se destrói como substrato humano. É lógico, aqui vocês podem. A Alemanha fez isso na época do Hitler, né? Para tentar esquecer, né? Tudo isso, né, Gabriel? Mas isso não é esquecível, né? É como se faz hoje no Brasil, com algumas situações. Eu penso que é como se faz em África, em algumas situações, é como se faz em Portugal, em algumas situações, para a gente pensar nos países lusófonos. Tá? Mais adiante, na página 32, tá? Antes disso, eu queria voltar, eu fiz a referência aqui, o Scholem, né? E também a tese 9 sobre o conceito de história, tá? Se eu já li anteriormente para vocês, me desculpem, mas é que é um texto dentro dos meus estudos sobre literatura, sobre violência, sobre cultura de um modo geral, é um dos textos bases para eu pensar tudo isso é a tese 9 sobre o conceito de história do Benjamin, tá? Quem tiver diante de si pode acompanhar, tá? Ele vai escrever o seguinte, o Benjamin, um texto relativamente curto, mas o poder alegórico dele e o poder de concisão é tão grande que muitos saberes, muitas questões estão envolvidas, e eu só vou apontar para algumas. Então, diz o seguinte, há um quadro de Klee que se chama Ângelos Novos. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós temos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irreversivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos de progresso. Me chama a atenção aqui, entre tantas outras coisas, eu vou só chamar a atenção para isso, o anjo da história. O anjo da história é humano. O anjo da história não é mais o anjo que tinha uma relação direta com Deus e que desce à Terra para converter, para ajudar as criaturas. O anjo da história somos nós, os anjos da história. Porque nós, como anjos da história, escrevemos histórias a partir da ruína, a partir do desastre, a partir dos rompimentos. Nós não escrevemos histórias, nós não podemos e não conseguimos escrever histórias de continuidade, porque a história humana não é uma história de continuidade. Não é uma história necessariamente benfazeja. É lógico, há algumas questões que são positivas, mas nós, como anjos humanos, narradores da história, não temos o dom da continuidade, tá? O fogo é constantemente apagado e nós precisamos reacender esse fogo, narrar novamente, contar novamente. Falando em anjo, eu estou me lembrando aqui
talvez alguns de vocês conheçam, eu estou pensando aqui em alguns cinéfilos, como o Cid, como a Juliana, tá? E outros que talvez eu não conheça, mas é um filme do Wim Wenders, chamado, foi traduzido por Asas do Desejo, do Wim Wenders, lá da década de 80 ou 90, tá? E o nome, o texto em alemão, o filme em alemão chamava-se O Céu sobre Berlim, tá? Grosso modo falando, nós temos, a Gon também conhece, o anjo que ele está pairando por Berlim, tá? Protegendo e ajudando, e ele vai se apaixonar. O apaixonamento é uma condição humana, tá? E a partir desse apaixonamento, é interessante a filmagem. Quem também percebeu, esse anjo, a partir do momento em que ele se apaixona, o mundo dele vai se colorir, tá? Então, o mundo que era preto e branco torna-se colorido a partir do apaixonamento. Então, se por um lado, nós, como anjos da história, não conseguimos ter narrativas de continuidade, as nossas narrativas partem da catástrofe, isto é, catástrofe aqui como ruptura, tá? Partem da ruína, por outro lado, o sentido do apaixonamento, o sentido de como isso tudo nos afeta, torna a possibilidade torna possível o colorir, torna possível atribuir cores, as mais diferentes, as mais diversas, as mais chamativas possíveis para isso tudo. Então, não é negativo que sejamos anjos da história. O texto do Benjamin, no mais das vezes, ele é interpretado pelo seu negativismo. Mas, depois de muito tempo, e depois de ler várias vezes, e continuar lendo, porque eu vou continuar lendo esse texto até a morte, tá? Eu percebo que aí o Benjamin vai falar da condição humana de ter acesso a algumas coisas, mas não conseguir dizer tudo. É um texto também que acaba falando sobre a linguagem e de como ela nos limita, mas apesar da limitação, a gente não pode deixar de tentar. A gente não pode deixar de tentar abarcar o máximo possível, rever o que já tinha sido posto. Tá? Grayson, Asas do Desejo, é do Wim Wenders. Tá? Eu vou escrever aqui, porque Asas do Desejo, Wim Wenders. Porque há uma refilmagem, acho que dos anos 2000, mas aí é uma coisa mais romantizada, uma coisa mais do mainstream, tá? É bonitinho essa outra refilmagem. Agora, Asas do Desejo tem esse, na minha visada, tá? Grayson e os demais, tem uma visada que dialoga com essa proposição narrativa posta em cena pelo Benjamin e pelo Agamben. Tá? Obrigada, Cid. Eu sabia que as pessoas versadas ou mais ligadas ao cinema iam me ajudar. Tá? Então, vejam que esse filme também dialoga com essa proposição, e com a proposição do anjo da história. Então, o anjo da história somos nós. E não é por conta dessa perspectiva descontínua, desregrada, desmantelada, que é a nossa condição, que nós vamos deixar as coisas de lado. Não, eu sou um ser humano, não consigo. A questão é a seguinte, eu não vou querer ser um anjo. O anjo como essas proposições divinas postas em cena no texto bíblico. Não, eu tenho que assumir a minha condição humana. E assumir a minha condição humana é assumir a minha parcialidade, é assumir as minhas dificuldades, é assumir a minha descontinuidade. E, de alguma maneira, tentar ganhar com isso. Tentar ganhar com isso no diálogo. Essa proposição do diálogo, do outro, de como é necessário que eu me comunique, que eu tenha contato com o outro, está aí nesse ponto de vista. Ou, como diz o ela, assumir o escombro à sombra.
tá? E continuar vivendo, tá? Então, eu tenho que assumir que eu sou um ser forjado, criado, martelado no escombro, tá? Eu sou um anjo da história. Nós somos anjos da história. Nós narramos essas histórias, tá? Então, vale a pena ler a tese 9, tá? Outra questão, eu vou chegar ao grau, tá? Desculpe-me, que o Gabriel faz referência, tá? Tem um momento também, lá na página 33, tá? Em que o Agamben vai falar, tá? Deixa eu ver aqui. Ele começa, a parte do Graal, Gabriel. Na página 32, ele diz: mas assim como o Graal se perdeu na história, o pesquisador precisa desorientar-se em sua busca filológica, porque é exatamente esse desorientar-se a única garantia da seriedade de um método, que é, na mesma medida, uma experiência mística, tá? Eu me lembrei de um outro filme, dessa vez, ele agora é um clássico do cinema, né, contemporâneo, mas do Indiana Jones, eu acho que eu já falei isso para vocês, quando ele vai, sempre os nazistas, né, vão querer o Graal, o cálice, e se chega a uma sala cheia de cálices. E os oficiais nazistas, um homem, uma mulher, se não me engano, eles imaginam que o cálice seja maravilhoso, cheio de cristais, cheio de diamante, coisa que o valha. Só que o Indiana Jones, o protagonista, o herói, ele tem consciência de que um cálice ou um copo que serviria a Cristo numa determinada época não seria desse tipo. As circunstâncias sociais, as circunstâncias culturais, as circunstâncias econômicas em que aquele sujeito estaria envolvido, e os populares que o cercariam para lhe oferecer algum tipo de apoio, não seriam pessoas que teriam um cálice repleto de ouro, de prata e qualquer outra coisa. Então, por vezes, nós nos deixamos ofuscar por essas imagens de que o passado sempre é glorioso, sempre é grandioso. Então, são imagens que nos enganam. Né? Então, procurar não é retornar ao passado, mas ter um mínimo de consciência de algumas condições que esse passado carregava e que a gente pode pensar mais racionalmente acerca dele, mais realisticamente acerca dele. Eu estou usando aqui o filme relativo ao Indiana Jones como alegoria, tá? Então, vejam, o cálice, as circunstâncias em que vivia aquele sujeito que nós nominamos como Cristo, a circunstância em que viviam aquelas pessoas dominadas pelos romanos na Jerusalém antiga, tá? Como alguém e que tipo de pessoas seguiam esse sujeito que nós chamamos Cristo? Quando a gente começa a pensar nisso, uma reviravolta muito grande dá na nossa ideia. Essa é a perspectiva reflexiva, tá? E quando se fala aqui que filologicamente eu tenho que fazer outras relações, eu fiz uma aqui, tá? Com relação à memória, que é muito importante nesse texto do Agamben. O que é a memória? Aqui eu não vou definir memória assim, aquilo que eu guardo a partir de lembranças, blá, blá. Não, eu vou pegar uma perspectiva mítica acerca da memória. Memória, ela é uma expressão que vai descender de Mnemosine. Eu vou escrever para vocês, tá? Que era uma titã. Desculpem. Mnemosine, tá? Então, memória, Mnemosine. Mnemosine era filha de Urano e de Gaia, e Mnemosine é a mãe das musas, tá? Que são nove as musas, dentro da mitologia grega clássica, e todas elas são ligadas às artes.
tá? Então, por exemplo, Calíope era a musa da poesia épica, Melpomene era a musa da poesia, do trágico, e Thalia a musa da comédia. E Clio, vocês já devem ter ouvido essa expressão, essa palavra, Clio, era a musa da história. O Wellington colocou todas elas. É interessante, veja, Clio é a musa da história. Portanto, a história também é uma arte. Isso é super interessante. É isso que o Agamben propõe. Quando a gente faz esse trabalho eu fiz um trabalho de resgate não só etimológico, da onde vem a expressão memória, mnemosine, mas também desse percurso mitológico da mnemosine. E não necessariamente a mnemosine, mas uma das filhas da mnemosine, uma das musas, Clio, é a musa da história. Se as musas são as entidades protetoras das artes, há a Clio Glória também, mas eu estou partindo aqui dessa perspectiva mitológica, tá? da narrativa. Tá? A história é também uma técnica narrativa. E técne, em grego, não é uma técnica, não é só um processo, não é só uma coisa aparentada da tecnologia. A técnica é muito maior. A técnica grega, ela expressava aquilo que necessariamente que por vezes não era expressável. É aquilo que nós temos em mente e que por vezes é a própria linguagem. A gente não consegue dizer, mas a gente tem que labutar, a gente tem que apelar para a técnica, uma técnica linguística, para dar conta disso tudo. Então, vejam, a história associada a Clio é também uma arte. Então, vejam, houve um percurso histórico, e aqui histórico eu estou pensando em cronológico, em que a história perdeu essa condição, ganhando essa outra condição de narrativa, de fatos e atos num determinado lugar temporal que registram, que dão conta das ações de determinados indivíduos. Então, não é nem esse conceito vulgar que eu passei aqui para vocês, esse é um conceito que vai passar a tomar um lugar no século XVIII, tá? Entre nós. Antes disso, havia esses conflitos, esses confrontos, esses trânsitos entre narrativa histórica e narrativa ficcional, que ambas são narrativas e que são retomadas, especialmente a partir da década de 1990, quando a nova história, tá? Especialmente na França, vem à tona e passa a questionar o que é a história. E esses estudos acabam, vamos dizer assim, entrando para os estudos literários e nós retornamos a esses questionamentos acerca da narrativa. Tá? Então, vejam que é importante, e é isso que o Agamben diz, que nós, nessa pesquisa que ele chama de etimológica, nós revisemos, nós façamos um trabalho arqueológico, e aqui eu me lembro do Foucault, me lembro também do Derrida, esse trabalho de arqueologia, não só etimológica, mas em relação aos significados que as palavras tinham ao longo do tempo e como esses significados foram sendo acrescidos, foram perdidos e o que se conserva deles em algumas situações que nós nem temos nós não temos clareza. E esse é o papel de todos nós, e eu falo de todos nós, vocês, eu aqui reunidos, que tratamos com linguagem. Nós temos que tentar, é lógico, nós não vamos dar conta na completude, mas a gente tem que fazer esse trabalho de escavação, esse trabalho arqueológico em torno da narrativa. Tá? Então, é um apontamento. Né? Mais adiante, na página 34, ele diz o seguinte, o Agamben, tá?
Dessas feridas, os escritores não parecem hoje dar-se conta. Eles caminham como cegos e mudos, uma busca pela origem, Wellington, mas essa origem mística, essa origem do mistério. Mas quando Agamben fala isso, quando ele escreve isso, e quando ele dialoga com o Benjamin, eles também têm a consciência de que eles não vão encontrar essa origem. O que não impede que se faça esse trabalho de escavação, esse trabalho arqueológico, tá? Então, quando se vai... Eu não quero descobrir Babel, tá? Vamos lá, Babel, estou pensando aqui alegoricamente, a Torre de Babel ficava não sei onde, vamos fazer uma escavação para tanto. Não, a questão é fazer esse percurso de volta para perceber o caminho. É a própria alegoria da viagem. O grande lance da viagem não é chegar àquele lugar, àquele outro lugar. O grande lance da viagem, e em geral a gente só percebe isso depois que chegou, foi o percurso. Tá? Cheguei aqui. E agora? Vamos pensar de um modo hiperbólico. Chegamos à origem do dispersamento da palavra. De que adiantou tudo isso? Cheguei. E agora, qual é a graça? A graça da viagem é o percurso. A graça da viagem não é descobrir alguma coisa. Então, é por isso que é preciso continuar sendo reavivado, é preciso continuar, eu falo, batendo na tecla da necessidade da gente fazer as análises, que é como você disse. A análise, quando eu falei no início, eu nem estava gravando, mas que todos vocês, quando entregaram seu trabalho, fizeram análises, vocês partiram dos objetos que vocês tinham no poema, as palavras, os versos, a estrutura em uma única estrofe, e a partir do material que vocês tinham ali, vocês fizeram análise. Vocês não foram pelo achismo, vocês não foram só por elementos extraliterários. Vocês relacionaram o que havia no texto com a possibilidade do extraliterário. E isso é legal. E se eu oferecer para vocês esse mesmo texto daqui a uns 2 anos, vocês farão outras leituras. Provavelmente, os mesmos indícios linguísticos de verso e de estrofe oferecerão daqui a algum tempo outra possibilidade analítica. Então, não é porque o material que eu tenho é o mesmo, tá? Não é porque o fogo deu origem à narrativa que eu vou ler essa narrativa sempre a partir do fogo, tá? Mesmo porque o fogo, ela é uma imagem simbólica, é um símbolo bastante variado, ele é bastante multifacetado para eu enxergar uma única coisa, tá? Então, mas retornando aqui ao trecho que eu li, tá? Dessas feridas, os escritores não parecem hoje dar-se conta. Eles caminham como cegos e surdos no abismo de sua língua, e não ouvem o lamento que vem de baixo. Acreditam usar a língua como um instrumento neutro e não percebem o balbucio ressentido a exigir a fórmula e o lugar, a pedir satisfação e vingança. Escrever significa contemplar a língua, e quem não vê e quem não ama sua língua, quem não sabe soletrar sua tênue elegia, nem perceber seu hino flébil, não é escritor. E eu gostaria aqui, quando eu li a palavra balbucio, quando eu li que a língua não pode ser usada como instrumento neutro, que é preciso ouvir o lamento que vem de baixo, eu, de alguma maneira, lembrei de uma grande escritora, e ela é escritora nesse sentido, posto pelo Agamben, da literatura brasileira, que é a Conceição Evaristo. Muitos de vocês devem conhecê-la, tá? Se não conhecem, por favor, façam uma busca, tá? Eu vou ler um breve trecho do romance que catapultou
ao reconhecimento justíssimo como escritora, como intelectual, como feminista, como mulher, como feminista negra, como intelectual negra, tá? Chamado Ponciar Vicêncio. Tá? É um dos textos, acho que mais... Olhos d'Água, que é um conjunto de contos, tem ganho muito reconhecimento, mas o Ponciar Vicêncio é brilhante. Então, isso que o Agamben escreve, eu queria ler na literatura. E o trecho que eu vou ler diz o seguinte: o tempo passava, a menina crescia e não se acostumava com o próprio nome. A menina é Ponciar Vicêncio. Continuava achando o nome vazio, distante. Quando aprendeu a ler e a escrever, foi pior ainda, ao descobrir o acento agudo de Ponciar. Às vezes, num exercício de autoflagelo, ficava a copiar o nome e a repeti-lo, na tentativa de se achar, de encontrar o seu eco. E era tão doloroso quando grafava o acento. Vejam, aqui uma parada. Esse acento é significativo tanto na vida da personagem, quanto para nós, leitores, que vamos fazer análise disso. Então, vejam, o acento, um autoflagelo. E era doloroso quando o acento era grafado. O acento é uma marca, ele tem uma coisa pontiaguda. Então, vejam, quando a gente faz análise, a gente precisa perceber na materialidade do texto indícios do conjunto da obra. Tá? Era como se estivesse lançando sobre si mesmo uma lâmina afiada a torturar-lhe o corpo. Ponciar Vicêncio sabia que o sobrenome dela tinha vindo desde antes do avô do seu avô, o homem que ela havia copiado de sua memória para o barro e que a mãe não gostava de encarar. O pai e a mãe todos continuavam Vicêncio. Na assinatura dela, a reminiscência do poderio do senhor, um tal coronel Vicêncio. Vejam, Vicêncio é o nome familiar, mas que vem de um coronel dono desses corpos. Então, veja, a gente vai percebendo aí que o nome incomoda, o primeiro indício, o acento gráfico, pontiagudo, flagelante. E depois, essa menina, essa protagonista, ela vai deslindando uma história de escravização, uma história de subalternização. E a história do nome dela é a história que vai, vamos dizer assim, orientar nos leitores para essa história que vem de baixo, para essa história que muita gente não quer ler. O tempo passou deixando a marca daqueles que se fizeram donos das terras e dos nomes. E Ponciar? De onde teria surgido Ponciar? Por quê? Em que memória do tempo estaria escrito o significado do nome dela? Ponciar Vicêncio era para ela um nome que não tinha dono. E não tinha dono porque era o nome dela. Então, vejam, ela consegue, pela escrita, a Conceição Evaristo, pela escrita de um nome, Vicêncio, que reconhecia o sujeito dono de corpos, com o passar do tempo e das experiências todas, essa protagonista, ela consegue transformar esse nome. Aqui o Gabriel lembra da Grada Quilomba. Sim, o que o que a Conceição Evaristo faz sob a forma de ficção literária, a Grada Quilomba faz sob a forma de quê? De um estudo sociológico, um estudo cultural. Tá? Mas são textos que se cruzam pela narrativa referente ao balbucio desses sujeitos que tiveram e têm seus corpos escravizados. Então, vejam, há uma narrativa. O que dá a conhecer essas histórias são narrativas. Uma narrativa alocada no nicho literário, no nicho artístico, outra narrativa alocada no nicho sociológico, cultural, político e coisa que o valha. Tá? Então, por isso, a questão não é desmerecer esta ou aquela narrativa, é trabalhar essas narrativas de um modo
conjunto, de um modo associativo, de um modo em que haja um diálogo entre elas. O texto literário sustenta, sim, argumentações, e por vezes sustenta muito mais que muitos outros textos ditos de ciências, reconhecidas dentro do panorama dos saberes. Tá? Então, essa é uma das questões que o texto do Agamben parece querer atingir, e que eu trouxe aqui o exemplo literário da Conceição Evaristo, tá? Para vocês poderem fazer essas relações também, tá? Que mais aqui? Né? Eu imagino que nesse texto não seja só isso, são os apontamentos que eu tenho a fazer, tá? Agora, no outro texto, sobre a dificuldade de ler. Tá? Esse texto eu trouxe porque, inclusive, o professor Wellington está aqui presente com alguns dos seus alunos, tá? Sim, André Lorde também. Então, a professora Ângela trouxe textos que dialogam com o texto da Conceição Evaristo, com o texto do Agamben, com o texto da Grada Quilomba. Tá? São todos os textos que vão, de alguma maneira, referenciar e reverenciar a instância narrativa, tá? Sem haver um qualificativo. Tá? Sem haver narrativa isto, aquilo, aquele outro, narrativa, são narrativas, e como a gente consegue trabalhar uma composição de todas essas narrativas, tá? Sem desprestigiar, por exemplo, o texto literário. Talvez vocês falem, essa professora enche o saco falando do texto literário e defendendo o texto literário. Defendo, gente. Eu aprendi isso a defender o texto literário, já vão quase 40 anos que eu estou fazendo isso. Não é hoje que vão me convencer de que o texto literário é entretenimento, não tem importância ou coisa que o vale. Por favor, não é mesmo. E depois que eu leio textos como é isso mesmo, Lindomar, concordo, na leitura do Agamben, tá? Depois que eu estudo, depois de muito tempo de estudar textos como o do Agamben, do Benjamin, do Adorno, alguns textos da Hannah Arendt, e de uma tradição alemã, eu não posso deixar de lado o texto literário, não posso. Né? Como disse aqui o Lindomar, na esteira da leitura do Agamben, né? A literatura se vinga da história. Tá? E é uma história de vingança, gostemos ou não. A vingança é um sentimento humano. Como somos anjos da história, e anjos da história somos humanos, a vingança é também uma das nossas características, gostemos ou não. Mas, enfim, esse é outro tema, né? Então, sobre a dificuldade de ler, que é um outro texto do Agamben, e aí eu gostaria, se o professor Wellington quisesse manifestar sobre ele, esteja à vontade, porque ele tem essa questão do letramento do sujeito. O que isso pode significar? O título do texto do Agamben, ele engana a gente, porque logo na terceira linha do primeiro parágrafo, ele diz: gostaria de tentar falar não da leitura, mas da ilegibilidade. Aí você fala, mas do que ele quer falar? Ele diz a seguinte, eu gosto muito no texto do Agamben como ele transita pelo tempo, tá? Como ele transita pelo que a gente divide com presente, passado e futuro, e como ele transita pela cotidianeidade, de um modo que você consegue enxergar, você consegue entrar, tá, no texto, é lógico, não é numa primeira vez, mas como você consegue relacionar com o que está ao seu redor. Ele escreve o seguinte: cada um de vocês já deve ter experienciado aqueles momentos em que gostaríamos de ler, mas não conseguimos, e nos obstinamos a folhear as páginas de um livro, mas ele nos cai literalmente das mãos. Gente, tem texto, a gente vai lá na livraria, ou na biblioteca, ou baixa no nosso computador, começa a ler e, de repente, você está olhando letras, mas nada está entrando em você. E, por vezes, essa sensação é angustiante, tá?
Aí você fala, vou tentar de novo. Recentemente, estava conversando com o professor Wellington, comecei a ler, já passei do primeiro capítulo, tá, Wellington? Metafísicas Canibais, como se chama? Do Viveiros de Castro, tá? Eu comecei 2 vezes o livro, e ele faz uma relação com o Antiédipo, do Deleuze e do Guattari, e ele vai falar do Antinarciso, que acho que foi um texto que a professora Ângela Guida passou para vocês. Na 3ª vez eu engatei, e mesmo assim, ainda a passos lentos, tá? Eu lendo Heidegger. Heidegger também, tá? É uma questão problemática, o Helder diz aqui. E, Gabriel, não é uma questão de concentração, é uma questão que eu me fio, às vezes, e me parece que o texto do Agamben diz isso de modo implícito. Eu vou me reportar à perspectiva da recepção, como colocada pelo Ials e pelo Iser, e aqui no Brasil pela professora Regina Zippermann. Por vezes, os nossos horizontes de leitura, isto é, todo um background, toda uma série de alguns textos que deveriam estar assentes para nós, não estão, porque a gente não tem essa determinada formação de leitura, tá? E aí é problemático eu adentrar em determinados textos. Por exemplo, todos nós, todos vocês, temos lidado nessa disciplina com textos acerca da filosofia, tá? Todos. Heidegger, que é o mais citado por enquanto aqui, o próprio Agamben, tá? O Benjamin, Adorno, tá? Eu estou citando alguns deles, tá? E todos eles estão no que vulgarmente, eles podem ser alocados no que vulgarmente nós chamamos de filosofia. Ok. Mas todos eles mantêm um diálogo com uma disciplina que não está no nosso rol de conhecimentos contemporâneo, qual seja a retórica. Todos eles falam de retórica, ainda que não explicitamente. Todos eles constroem o seu texto a partir de um percurso retórico, e quando nós descobrimos isso, é uma primeira chave de entrada. Agora, quando nós nos aí municiar, eu vou usar municiar mesmo no sentido quase bélico, quando nós nos municiamos dos saberes retóricos, tá? Aí nós conseguimos entrar mais ainda. E aqui eu estou falando de textos, por exemplo, quando eu penso no Heidegger, vocês viram que os textos que nós lemos tratava de poesia alemã, literatura alemã, que é outra circunstância que não está no nosso hall de conhecimentos. Então, vejam, Gabriel, não sei se eu respondo, mas pelo menos eu problematizo mais ainda a questão, tá? E para quem falou da dificuldade do Heidegger. Há também a língua. O Heidegger não escrevia em português. Nós estamos trabalhando com texto traduzido, bem traduzido, não há um problema, mas tem coisas que vão ficar no limbo no âmbito da tradução. Então, vejam, só para pensar num texto como o do Heidegger, a gente tem uma língua diferente, nós temos uma literatura diferente, nós temos um sujeito, tá, que trabalha com um saber retórico, vamos dizer assim, para alicerçar o seu texto e as suas análises. Então, nós não estamos familiarizados com esse tipo de saber. Portanto, é preciso, e aí a questão da vamos voltar à palavra, da ilegibilidade. Por vezes nós não conseguimos ler porque nós não estamos preparados para ler determinados textos. E preparados significa não temos determinados conhecimentos prévios, não circulamos por aquele métier. Por exemplo, é um exemplo que eu dou recorrentemente aqui, vocês até me desculpem, tá?
os colegas que estão aqui nas minhas falas, que são das áreas das artes visuais, ou do jornalismo, ou da história, tá? Eles não estão familiarizados com a linguística, com a teoria literária. Então, alguns textos ficam um tanto difíceis para serem acessados. Mas, a partir do diálogo que eu estou tentando estabelecer e a partir de vamos dizer assim, de uma motivação própria para saber tudo isso, tá? Vocês, que não são necessariamente da área de linguística e literatura, conseguem adentrar nos textos da área. Outro dia eu fiz fala sobre um texto sobre a imagem, tá? Eu fiz a leitura que eu tenho a capacidade de fazer. É lógico que se eu fosse mais versada nas artes visuais, nas artes plásticas, talvez a minha leitura fosse mais proficiente. Eu fiz o que me foi possibilitado fazer, tá? Então, nós lemos conforme nós podemos, e às vezes nós não conseguimos. É o meu caso com Metafísicas Canimbais, que eu consegui entrar agora, tá? Depois de ler alguns outros textos, veja, a Gon fez um apontamento aqui. Por vezes, nós precisamos ler outros textos para ingressar naquele texto, tá? Por vezes, por exemplo, nota de rodapé não é para enfeitar livro. Nota de rodapé é para a gente ler e perceber que tipo de diálogo aquele escritor, aquele autor de determinado estudo estabeleceu. E se a gente conseguir esse texto, que leiamos esse texto para perceber que tipo de crítica, que tipo de diálogo, que tipo de divergência se instaura. Essa é a minha defesa hoje. A minha defesa é que nós retornemos a alguns textos para que possamos ingressar nos textos com os quais temos essa relação de ilegibilidade. A questão não é não conseguir ler, a questão é conseguir entrar no texto, interpretar, analisar, compreender esses textos. Porque nos falta, por vezes, o diálogo, tá, com esses textos. Mais adiante, tá? Deixa eu ver. Na página 106, o Agamben escreve o seguinte: Simone Weil falava nesse sentido de uma leitura do mundo e não de uma não leitura, de uma opacidade que resiste a qualquer interpretação e a qualquer hermenêutica. Gostaria de sugerir-lhes que prestem atenção a seus momentos de não leitura e de opacidade, quando o livro do mundo lhes cai das mãos, porque a impossibilidade de ler lhes diz respeito tanto quanto a leitura, e talvez seja tão instrutiva quanto esta ou mais. O professor Márcio Seligman tem um livro chamado Ler o Livro do Mundo. É uma leitura que ele faz da obra do Walter Benjamin, tá? Porque por mais filosófica, por mais ligada a questões metafísicas que os textos do Walter Benjamin nos pareçam, ele tinha uma ligação muito grande com o mundo ao seu redor. Agora, como esse sujeito lia o mundo ao seu redor? Ou melhor, como ele escrevia a leitura desse mundo ao seu redor? A partir de que condições, não só históricas, mas a partir de que condições formativas desse sujeito, que era proficiente em filosofia, psicologia, literatura, arte, religião. Então, vejam, ele fazia uma leitura do mundo que passava por todos esses saberes. E quando nós nos confrontamos, nos debatemos, eu estou usando aqui todos verbos que, por vezes, demonstram essa luta para entrar no texto do Walter Benjamin, tá? Ele está falando do mundo empírico, do mundo ao seu redor, mas ele está falando a partir do diálogo que ele estabelece com outras relações que ele estabelece no seu lugar de fala, para usar uma expressão contemporânea, tá? E, por vezes, essas outras condições é que nos escapam.
E por isso o texto do Benjamin parece fugir. Você fala assim, gente, ele está falando de alguma coisa que eu não sei o que é, e não é deste mundo. Tá? Não, ele está falando deste mundo. Tá? E mais à frente, Agamben vai fazer referência a um poeta peruano. Eu não sei se vocês conhecem, o César Valerro. Tá? O César Valerro, esse trecho aqui, pelo analfabeto a quem escrevo, faz parte de um poema chamado Espanha, afasta de mim esse cálice. Tá? É um poema em que ele vai falar da Revolução Civil Espanhola na década de 1930. Tá? E aí eu não sou proficiente no César Valerro, tá? Se algum de vocês forem, tá? Mas depois ele vai falar alguma coisa, vai falar de alguém que eu tenho uma proficiência um pouco maior, que é o Primo Levi. Ele diz o seguinte, na página 107, a partir da terceira linha. É importante compreender o sentido daquele post. A Rosana conhece, tá? Eu conheço muito pouco, Rosana, mas ele, pelo que eu conheço, ele tinha uma forte implicação social, a poética dele, com as situações de indigência dos sujeitos no Peru, depois o conhecimento da Revolução Civil Espanhola, tá? Então era um homem muito combativo do ponto de vista político e fazia isso por via de textos literários muito bem construídos. Então, é importante compreender o sentido daquele post, não tanto para que o analfabeto me leia, visto que, por definição, não poderá fazê-lo, mas em seu lugar, tal como o Primo Levi dizia testemunhar por aqueles que, no jargão de Auschwitz, se chamavam muçulmanos, isto é, aqueles que não podiam nem teriam podido testemunhar, porque pouco depois de ingressarem no campo, haviam perdido a consciência e a sensibilidade. Mais à frente, o poeta ou escritor que escreve para o analfabeto ou para o muçulmano tenta escrever o que não pode ser lido, põe o ilegível no papel. Aqui, não sei se vocês já leram, o Muselman, tá? É aquele sujeito que vagava pelo campo de concentração porque ele tinha perdido completamente a consciência, não só do lugar onde ele estava, mas da sua consciência, da sua condição humana. Ele já não falava, os movimentos físicos estavam quase que perdidos e ele estava fadado à morte. Uma parte significativa deles estava fadado à morte, mas esse Muselman, ele estava mais fadado, porque ele já estava morto do ponto de vista do diálogo, do ponto de vista da comunicação com o outro. Tá? Então, o Primo Levi vai estabelecer, ele vai dar voz. Eu fico pensando nessa expressão, ele vai falar por. Talvez ele vá dar voz a esse sujeito, mas é sempre uma voz duvidosa, é sempre uma voz que a questão, será que ele queria ser ouvido? E se ele pudesse ser ouvido, ele teria dito isso? Porque há também, com relação mesmo às situações as mais violentas possíveis, uma supervalorização desses sujeitos. Eu não estou desvalorizando, não estou dizendo que eles eram desvalorizados, mas recentemente eu vi um depoimento de um sobrevivente de campo de concentração, ele está em São Paulo, um senhorzinho de seus 90 anos, e ele disse o seguinte, os judeus húngaros eram horrorosos, eles estavam lá há mais tempo e massacravam a gente que chegava muito recentemente. A Camila viu também? Eu achei isso tão... eu nunca, eu vou usar aqui o advérbio, eu tinha ouvido uma fala dessas, que dentro do próprio campo, quer dizer, há uma ideia de que estava todo muito solidário. Aí eu comecei a pensar, falei, cara, no lugar daquele, as pessoas queriam sobreviver. E se era dada a chance da sobrevivência para alguns deles fazendo determinadas coisas, talvez eles o fizessem. Então, essa fala sobre os judeus húngaros que eram violentos, que estavam lá há mais tempo e que sabiam como sobreviver, Cid, foi pesada. Foi
E aí eu reli o Primo Levi, e ele vai falar de um outro sujeito, que era aquele cara que colocava os corpos dentro do crematório e que tirava as peças de ouro e coisa que o valha, que também era um outro judeu. E que talvez fazendo isso pudesse pensar que poderia sobreviver ou sobreviveria por mais tempo. Quando a gente começa a pensar isso, você fala assim, meu. Aí você começa a pensar, eram seres humanos. E outra coisa, nós nos colocamos, por vezes, nessas situações. Aí eu volto ao texto anterior do Agamben e ao texto do Anatol Rosenfeld. E se eu estivesse nessa situação desgraçada, né? Então, também a Mariana lembra. O que eu faria numa situação dessa? Eu seria o afogado ou eu seria o sobrevivente? Tá? Sim, Gabriel. Mayombe também. Meu filho está lendo, está adorando. Tá? Então, vejam, nessas circunstâncias de adversidade extrema, é que algumas situações que eticamente nós temos como caras, como, vamos dizer assim, quase intocáveis, são colocadas em xeque. E aí é um momento também de ilegibilidade. A gente para. Porque tem textos, a gente falou aqui de alguns textos em que nós não conseguimos entrar, em geral textos teóricos, mas há textos literários que você para porque você fala, eu não aguento esse texto está me provocando um mal-estar muito grande. O orientador do Gabriel, o professor André Benatti, tá? As vidas nuas, conforme o próprio Agamben fala. O professor André Benatti, Gabriel, a gente tentou trabalhar com um livro chamado A Fome. Não sei se o Wellington também leu, tá? Do Rodolfo Teófilo, um escritor brasileiro do final do século XIX para o começo do século XX. O André falou que tem um momento que ele parou, ele não está conseguindo ler, tá? Porque as situações postas em cena naquela narrativa são impeditivas de continuidade. Então, a ilegibilidade também se dá por situações e questões postas em cena que nos violentam, tá? Que nos causam um impacto tão grande, né? Eu estou pensando, outro dia nós tivemos uma reunião do grupo de pesquisa, o professor Wellington e o professor João Luiz Ourique, tá? Lá da UFPEL, nos sugeriu a leitura de Mulheres Empilhadas, o novo livro da Patrícia Mello. Só que o professor Wellington, de um modo mais contundente, falou que tem momentos em que ele, sabe, parece que faltou-lhe a respiração, né, Wellington? E eu estou querendo ler o livro, só que eu, diante das falas do professor Wellington e das falas do professor João Luiz Ourique, eu estou ainda, e é um texto que fala sobre mulheres, né? Então, mulheres lendo esse texto, me parece, aí eu vou falar de uma outra obra, mas é uma obra cinematográfica, que alguns de vocês conhecem, tá? Irreversível. A cena de estupro, tá? Que dura lá seus 12 minutos, é agoniante. Como mulher assistindo, é lógico, eu assisti numa situação de pesquisa, numa situação em que eu tentei deslocar a minha cabeça para outro lugar, como diz a Bruna, é agoniante. Você sentada, assistindo aquela cena, você pensando, se desvencilha, sai daí, para o filme, é muito ruim. Né? Então, há textos que nos impedem de prosseguir a leitura, porque a coisa nos machuca, Camila disse, nos traumatiza, ou reaviva traumas anteriores, ou reaviva traumas que foram encobertos, tá? Tá? Então, as situações, então, de ilegibilidade estão para além de, eu mapeei aqui,
a falta de conhecimento de algumas áreas que a gente, do saber, a falta de diálogo com algumas coisas, o fato de sermos homens, mulheres, uma questão de gênero, etnia, tá? Então, vejam que nós estabelecemos relações textuais que, por vezes, são difíceis, tá? Então, a leitura não é só um processo de ou descodificação, ela é um processo em que nós nós participamos dessas narrativas, nós conseguimos, e aí eu mantenho o diálogo com o texto anterior do Agamben, nós chegamos muito perto do fogo, e chegamos uns 12 anos. Gabriel, outro dia eu assisti, qual filme que eu assisti? Eu reassisti, Gabriel, Mississippi em Chamas. Meu Deus, aquele filme eu já assisti umas tantas vezes e toda vez é uma coisa tão desgraçada que se abate sobre mim, mas eu tenho que assistir. Eu tenho que assistir para me livrar de algumas coisas. Tá? A questão da catarse é outra perspectiva. A Bruna, que lida com teatro, tá? Mississippi em Chamas é um filme que deveria voltar à cena cinematográfica para que nós o reassistíssemos. Tá? Então, voltando ao texto anterior do Agamben, há narrativas que nos aproximam tanto do fogo que a gente tem medo. A gente tem medo de ser queimado, de ser extinto, e a gente tem medo do que esse fogo poderia nos trazer enquanto mistério. Quais os mistérios do fogo? Então, vejam a potência da narrativa. Eu estou falando aqui da narrativa literária, também estou falando da narrativa fílmica, estou falando da narrativa dramática, estou falando da narrativa pictórica, tá? Mas também as narrativas proporcionadas por outros textos que não são necessariamente ficcionais. Gabriel citou já várias vezes a Gadra Quilomba, tá? O texto dela tem esse impacto da aproximação do fogo. Então, é preciso que nós leiamos, é preciso que nós percebamos como chegar mais perto do fogo. Então, hoje eu vou parar por aqui, tá? Que hoje eu me alonguei um pouquinho mais, né? Estamos próximos do findar desta disciplina, né? Semana que vem, o Wellington gentilmente postou para mim, tá? O texto da Língua Exilada, do Kertész, e As Cascas, do Didi Huberman. São dois textos, o texto do Kertész, A Língua Exilada, não é um texto literário, vocês devem ter visto que foi uma conferência que ele fez, é um ensaio, tá? E As Cascas é um texto sui generis, tá? Então, a Melly diz, sofre com as autoras africanas, todas nós sofremos, né? Eu li agora a Poncia Vicêncio, da Conceição Evaristo, porque a menina se questionando sobre o nome e como aquele nome a atingia, principalmente, e vejam como ela usa o acento agudo, como ela usa a agudeza, não desse acento, mas do que vinha depois de Ponciá, Vicêncio, o nome do sujeito que se sentia ou que lhe davam o direito de ser dono de corpos e de pessoas. É uma chicotada mesmo, é uma chibatada, quer dizer, para a gente usar uma linguagem mais do seu tempo, tá? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e de todas, tá? Entre hoje e amanhã, talvez hoje, tá, gente, eu termine a correção dos textos que faltam, são as pessoas do doutorado, tá? Vão estar postadas as notas, e entre hoje e amanhã, eu vou fazer uma descrição melhor do terceiro exercício para poder vocês fazerem até o próximo dia 30 de junho, tá ok? Tá? Ai, tá ok, desculpa, tá ok, gente, foi horrível, mas a gente tem que fazer uma chacotinha, tá? Então, muito obrigada para todos, Bruna, kkk mesmo, né, porque, olha, às vezes bobagem, né? Mas também vivemos
bobagem, senão, né? Então, um bom dia para todos e para todas, um bom resto de semana. Beijos, viu? Tchau, gente. Professora, Pois não, Gabriel. eu quero fazer um comentário do Pois não, Gabriel. de um filme que a professora havia citado na aula passada. Pois Havia não, Gabriel. 1900, acho que 15, e o outro filme que é, acho que o recente, né, de 1900, acho que depois da Segunda Guerra. A história nos Estados Unidos, né, a narração, primeiro estava em, como é que se diga? Ah, sim. O Nascimento de uma Nação. O Nascimento de uma Nação. Isso mesmo. Você Aí, assistiu, assim, Gabriel? eu assisti, assim, o outro, tipo, mais de 3 horas, nossa, assim, Sim. muito demorado. E ele, assim, é um filme de cena, assim, meio mudo, preto e Ele é um. branco, Isso. é mais animação, na verdade, do que exatamente falas, né? Tipo, falas, Sim. assim, com Uhum. som. E eu fui assistindo, assim, fiquei imaginando na aula e a explicação da professora, e fazendo essa intertextualização do filme e os textos, inclusive. Assim, Sim. foi muito interessante pensar, né, os dois filmes e o próprio contexto desses filmes e a história dos Estados Unidos do Sim. agora. Assim, eu fiz essa. É porque eu estava pensando, eu não sei se você fez uma das minhas linhas de pensamento, tá, Gabriel? O nascimento de uma nação é uma história de violência. É, A formação dos Estados Unidos, e isso até hoje. Tá? é, Então, aquela ideia, inclusive a Hannah Arendt é uma defensora disso, mas aí é uma outra questão, mas a história dos direitos civis nos Estados Unidos é muito complicada. Tá? é, Se ao mesmo tempo eles conseguem, vamos dizer assim, reivindicar esses direitos, será que esses direitos são de fato estabelecidos? Porque os últimos acontecimentos, as últimas 2 ou 3 semanas nos Estados Unidos, têm demonstrado que há reivindicação, há uma instauração de lugares de debate, mas, de fato, será que esses direitos estão sendo obedecidos? Ou será que essa supremacia branca, esse Estado branco cristão continua imperando? Será não? A gente já tem a resposta, né? é, Mas o que o Griffith coloca é o Estado. A minha leitura, Gabriel, é que ele faz uma grande reverência a essa formação protestante, essa formação cristã dos Estados Unidos, como uma das proposições assentes de potência, e o filme seguinte, de 2016, por outro lado, enxerga nessa mesma proposição protestante e como esses sujeitos escravizaram os corpos negros, e isso é a potência de crescimento e de construção dessa nação. É uma proposição de violência, tá? De violência sobre corpos negros, sobre corpos femininos, sobre, mais contemporaneamente, mais recentemente, sobre corpos latinos. sim. Então, é sempre uma proposição de violência e que tem como respaldo, que tem como, vamos dizer assim, na superfície está uma ética cristã protestante. O que é extremamente complicado, o que é extremamente maquiavélico. Tá? Então, eu imagino que, não sei se fez essa é uma leitura que eu fiz, tá? Não conheço os Estados Unidos, tá? Não tenho, os Estados Unidos, para mim, Gabriel, não tem nenhum apelo, tá? Não Uhum. tem, não, Assim, eu tenho até receio de ir para lá, porque eu sou latina, né, Gabriel? é, Eu tenho até receio, tá? Fala assim, daqui a pouco eu me perco dessas, como a gente diz, nesses lugarejos norte-americanos, aí eu me vejo numa situação desgraçada, né?
Então, pode falar, Gabriel, à vontade. Então, essa questão da violência está muito presente, e eu assim, já tenho lido muito, desde sempre, na verdade, eu sempre gostei de ler textos ligados